Olá, colegas! Neste vídeo, nosso quarto vídeo da sequência, a gente vai abordar uma decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre denúncia espontânea de infrações. A rigor, a decisão em si, ela traz algo óbvio, mas um dos fundamentos utilizados é bastante interessante, uma relativa novidade que vai ser cobrada certamente nas provas de concurso público que você vai fazer no futuro. Bem, a ideia é basicamente a seguinte. Primeiro, lembrar, denúncia espontânea é um mecanismo mediante o qual o sujeito que praticou um ilícito tributário confessa para o fisco que praticou aquele ilícito e paga o tributo devido. Com isso, ele passa a ter uma vantagem, que é o direito de não ser punido. Ele vai pagar o tributo sem o acréscimo de multas. Muito bem. O Superior Tribunal de Justiça tem copiosa jurisprudência tranquila no sentido de que, se ele quer o benefício, não basta confessar. Tem que confessar e pagar. Se ele confessar e pedir parcelamento, beleza, vão parcelar, mas parcelar com multa, porque o CTN exige que ele extinga o crédito tributário com o pagamento e não apenas suspenda, que é o que faz o parcelamento. Bem, dentro desse contexto, é bastante óbvio que o STJ decidiu recentemente. Ele disse que se o sujeito deposita o montante integral do tributo que lhe está sendo exigido, ele não tem o benefício da denúncia espontânea. É bom lembrar que depósito versus denúncia espontânea são coisas totalmente distintas. O único caso em que depósito gera benefício da denúncia espontânea está no próprio artigo 138 do Código, porque ele diz que o contribuinte tem que confessar e pagar, salvo quando o montante do tributo dependa de apuração. Então, quando ele quer confessar, mas ainda tem que apurar o montante do tributo, não tem como apurar de imediato, então a autoridade administrativa arbitra um valor e o contribuinte deposita o valor que foi arbitrado. Vejam, nesse caso, o depósito tem o efeito de dar ao contribuinte o direito à denúncia espontânea, o benefício da denúncia espontânea, porque o contribuinte não tem como pagar porque não se sabe o valor. Isso é totalmente diferente da causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previsto no artigo 151, inciso 2 do Código, em que o contribuinte sabe o que o fisco está exigindo, mas ele não quer pagar, ele quer discutir aquele valor. Aí ele deposita só para suspender a exigibilidade e evitar que contra ele haja uma execução. Porque quando vem a execução fica mais chato, penhora de bens, vem um conjunto de coisas. Então o contribuinte quer suspender, então ele deposita e vai discutir. Se ele faz isso, deposita e vai discutir, relembro, ele não está depositando porque o montante do tributo depende de apuração. Está depositando porque vai discutir. Então, se ele faz isso, ele só suspende a exigibilidade do crédito tributário com a consequência que ele não tem os benefícios da denúncia espontânea. Bem óbvio. O que há de grande novidade, pelo menos na fundamentação, é que o STJ passou a usar algo que a doutrina já defendia há bastante tempo, dizendo que, para a denúncia espontânea ser eficaz no sentido de livrar o contribuinte das multas, é necessário que haja uma troca. Custo de conformidade versus custo administrativo. Qual é a ideia? O contribuinte ele vai ter um custo de ficar em conformidade com a lei. Ele vai ter o custo de confessar, entregar os documentos necessários, se for o caso fazer uma declaração tributária com os valores corretos e pagar o tributo devido. Esse é o custo de conformidade. Já o fisco, ele vai ser liberado de um custo, que é o custo administrativo. Porque se o contribuinte não confessasse, para o fisco receber, ele teria que descobrir. Então, teria que fiscalizar o contribuinte, descobrir o que o contribuinte fez de errado e fazer o lançamento. Então, só a denúncia espontânea é eficaz quando há essa retirada do custo administrativo que o fisco teria. Por isso é que o Supremo fala, o STJ, desculpem, fala, inclusive está subulado súmula 360, que quando o valor do tributo devido já foi devidamente declarado e o contribuinte não pagou, ele não tem direito à denúncia espontânea mais à frente para, por exemplo, pagar o tributo sem multa. Por quê? Nesse caso, o fisco não tem mais custo administrativo, ele já sabe o valor devido, já foi declarado, ele tem aqueles valores em mãos. Então não vai haver uma troca, o fisco não vai ter um custo administrativo diminuído, afinal de contas ele já tem aqueles valores em mãos, já pode executar. Nesse caso, o que o STJ disse? Ele disse, se o contribuinte deposita o montante integral, no lugar de ele livrar o fisco de um custo, na prática ele vai gerar outro custo administrativo para o fisco, porque o fisco vai ter o custo administrativo de ir lá ao judiciário, para discutir
se o tributo é devido ou não, para tentar provar que aquele valor é efetivamente devido. Apesar de normalmente ser outro órgão, né? Não é, por exemplo, na esfera federal, a Receita Federal que vai discutir na Justiça. Quem vai discutir na Justiça é a Procuradoria da Fazenda Nacional. Mas são órgãos de uma pessoa jurídica só. É a União que vai ter esse custo administrativo. Então, lembrar, denúncia espontânea para ser eficaz, isso só vai acontecer quando houver a troca. O contribuinte tem um custo de conformidade e livra o fisco de algum custo administrativo. Se, pelo contrário, ele gera para um fisco outro custo administrativo, não há o benefício da denúncia espontânea. Essa é a dica. Bastante atenção, não só o resultado, porque você não vai fazer provinha de marcar X que verse apenas sobre o resultado do julgamento. As provas objetivas podem versar também sobre os fundamentos, e se você vier fazer uma prova discursiva ou até uma prova oral, você vai ter que saber fundamentar, e eu aconselho que também use esse argumento da troca custo administrativo de um lado, que é livrado, versus custo de conformidade do outro lado, que é o contribuinte que passa a ter esse custo, ok? Então, atenção para esta dica e atenção para as próximas que nós vamos falar nos próximos vídeos. Até mais, tchau, tchau.